Olá, as plataformas são isoladas? Sim ou não? Roland aqui novamente, Roland Roberto Lombari, mais um vídeo da série Treinamento Levado a Sério. Muito bom. Um item crítico que as pessoas precisam entender com essas plataformas é que a grande maioria delas não possuem itens de isolamento para trabalhar em rede energizada. É isso mesmo. Ah, existem máquinas isoladas? Existem. Sim, na grande maioria, não. Tesourinhas articuladas, telescópicas, mastro vertical, ou se quiser falar nas famílias formais, né? 3A, 3B, na grande maioria não são isoladas. Perfeito? Vamos tratar aqui alguns tópicos desse isolamento, aterramento, afinal de contas, o que é e o que não é, certo? Muito bom. Você já deve ter percebido, nas concessionárias elétricas por aí, tem aquela máquina montada em caminhão, cesto aéreo, é uma máquina 1B, e que essa máquina é bastante diferente de uma tesoura ou de uma articulada, né, 3A, 3B. Sim, aquela máquina possui um conjunto de itens de isolamento para que ele possa trabalhar em determinadas instalações ou redes de distribuição energizada. Vamos falar alguns desses itens de isolamento que a máquina possui. Primeiro, vocês já perceberam que o cesto é diferente? É um cesto inteiriço, enquanto numa tesoura ou numa articulada, se olhar para esse modelinho que está aqui atrás, o cesto ele é todo vazado, ele tem uma barra superior, uma barra intermediária e um rodapé. Ele é todo vazado. Exatamente, aquele cesto inteiriço já é um item de proteção. E não é só ele tem dentro dele um outro cesto encaixado sob pressão, chamado liner. E o liner ele é feito de um material isolante, tem uma determinada espessura, justamente para evitar qualquer tipo de fuga que possa entrar em contato ali. E ele é encaixado sob pressão, ele não tem furo nem para montar o cesto. É uma peça única para tentar garantir ali o isolamento do operador. Outro item que existe. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhada nas mangueiras que passam pelo braço e vão até o cesto. As mangueiras são da cor laranja. E essa cor é um padrão para identificar mangueiras eletricamente isoladas. A mangueira hidráulica é um elemento que ele fica sob uma pressão muito intensa, né? Então ele precisa ter uma estrutura interna para garantir que não vá romper. O que acontece? Nas mangueiras comuns, existe uma malha de aço, um trançado de aço por dentro para garantir a resistência dessa mangueira. Nas mangueiras laranja, esse trançado é feito de nylon, material não isolante, não condutor, material isolante. Então, essa é a garantia. Outro item que você também consegue observar de forma fácil. Na maioria dessas máquinas, você vai perceber que uma das lanças, geralmente a lança superior, um trecho da lança é pintado de uma cor diferente. Se você tiver a oportunidade de chegar perto, você vai ver que esse trecho não é de metal, ele é de uma fibra ou de um material isolante, não condutor. Então tem um trecho da lança que é isolado. Outro item também para ajudar, colaborar mais com o isolamento nessas cestas aéreas, não sobe fiação de comando. Nas plataformas, as chavinhas, tem uma série de circuito elétrico ali no painel, isso desce os comandos para acionar no bloco de válvulas lá embaixo. Nessas cestas aéreas, o operador mexe direto nas válvulas. As alavancas mexem as válvulas mecanicamente. Lá em cima está cheio de válvula hidráulica. Então, é 100% mecânico, não tem nada de elétrico lá em cima, justamente para não ter uma fiação conduzindo a eletricidade. Então, veja a quantidade de itens de isolamento, para citar aí a maioria deles, que tem numa cesta aérea, dessas da concessionária, e que não tem na maioria das plataformas. Então, elas não são isoladas. Muito bem, o que o operador tem que fazer então? Ele tem que saber qual a distância que ele tem que manter de redes elétricas energizadas, de instalações elétricas, de equipamentos elétricos.
Sim, é distância a segurança. Então, manter distância é o que vai garantir a segurança do operador. As normas e os manuais trazem as tabelas de distância. Então, é muito fácil de chegar nesses números aí e saber qual a distância que eu tenho que manter. É lógico que eu não estou falando de uma rede de 110 aí para iluminação. Estou falando de tensões elevadas, né? Máquinas que trabalham com 440, rede de distribuição de 13.8 e aí por diante. É daí para mais. Então, o operador tem que saber, sim, quando ele vê uma fiação elétrica, quando ele vê uma instalação elétrica, um equipamento que funciona com eletricidade, ele tem que perguntar qual é a tensão desse equipamento. Com base na tensão, informação da tensão fornecida, ele vai olhar o manual e verificar que distância ele tem que ficar para se manter seguro. Olha, eletrocução é um dos piores acidentes com plataforma, mais feio, né? E que geralmente não deixa chance para o operador. Então, para evitar é distância ou desenergização, não basta desligar. Tem toda uma rotina prevista na NR10, desligamento e desenergização. Tem que ser cumprida à risca. E só depois de tudo liberado é que o operador pode avançar numa distância inferior a essa para realizar lá o seu serviço, o seu trabalho. Perfeito? Muita gente confunde aquela fita que fica raspando embaixo. A plataforma tem uma fita, né, emborrachada, né? Uma trança ali de material metálico, uma fita emborrachada que fica raspando no chão. Essa fita a gente chama de fita eletrostática. É uma fita para descarga de pequenas cargas estáticas que podem se formar na máquina pelo vento, por roçar o braço, raspar o braço no guarda-corpo, enfim. Essas pequenas cargas estáticas, elas podem pegar um caminho errado e acabar danificando a máquina, queimando um componente de microeletrônica que tem lá dentro do computador da máquina. A máquina tem um computador que controla ela, né? O módulo computadorizado é que vai controlar as funções. É lógico, não essa da concessionária, não a cesta da concessionária, mas a grande maioria das plataformas é assim que funciona. Então, essa fita vai conduzir essa carga eletrostática aí para fora para evitar qualquer dano na máquina. Isso não vai causar nenhum a chance de lesão para o indivíduo que opera é nula. Então, é mais para preservar a máquina. O aterramento, gente, não vamos confundir. Aterramento, de fato, é você fincar uma barra no planeta Terra. É terra, numa área, numa região, numa profundidade e num tipo de solo que tem uma baixíssima resistividade, que a corrente elétrica vai fluir de forma fácil. Aterramento é pegar as cargas elétricas indesejáveis, vamos chamar assim, uma fuga ou qualquer coisa, e conduzir isso para descarregar na Terra, no planeta Terra. Vamos pensar em planeta Terra, senão o camarada vai pegar um pote desse aqui, encher de terra e vai falar que fez um aterramento. Não é assim, é no planeta. Então, aterramento é assim que se faz. Você me perguntar, a plataforma pode ser aterrada? Eu vou falar que sim, tá? Você pode aterrar a plataforma. Só que é o seguinte, você aterrou a plataforma, ela não anda mais, cara. Porque aterrar a plataforma é enfiar uma barra na terra. E a máquina vai ficar conectada nessa barra. Então ela não vai mais andar, ela vai ficar limitada, o deslocamento dela. As máquinas saem do fabricante sem aterramento. Elas não são para trabalhar com redes energizadas e tudo mais. E se ainda você pensar assim, puxa, mas o pneu da plataforma é de borracha. Borracha não é um material condutor. Não é o suficiente para isolar? E eu vou te falar que não. Não é suficiente. Para esse nível de tensão que a gente está falando, o pneu não vai evitar. Vai atravessar o pneu e ainda vai piorar, tá? Vamos piorar a situação. Quando a corrente elétrica estiver atravessando o pneu vai oferecer resistência, então ele vai aquecer. Então você tem a eletrocução, digamos aí de cima para baixo,
e o fogo e fumaça de baixo para cima, porque o pneu vai pegar fogo, tá? Vai pegar fogo. Se você procurar por vídeos na internet de eletrocução em plataforma, você vai perceber, é possível até ver o arco voltaico fechando e começa a pegar fogo, fumaça de baixo para cima. Então, é assim que a gente tem que lidar com as questões de redes elétricas, equipamentos elétricos, instalações elétricas. Distância mínima de segurança. Está nas normas, está no manual. Tenho que trabalhar numa distância inferior, é desligamento e desenergização conforme NR10. Perfeito? Gostou desse vídeo? Achou interessante o assunto? Quer comentar? Colaborar? Incluir alguma informação? Comente, curta, comente e se inscreva no canal. O objetivo é estar trazendo aqui para vocês o máximo de informação para ajudar os operadores, e não só os operadores, quem contrata treinamento, quem é responsável por equipe que utiliza o equipamento. Existe um conjunto de responsabilidades quando a gente trabalha com máquinas autopropelidas e a gente vai trazer aqui as melhores condutas para cada um de vocês, perfeito? Muito obrigado e até o próximo vídeo.